E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui fazendo o segundo vídeo sobre simulados da Ambima para fundos de investimento. Os fundos de investimento são um tipo de aplicação em que várias pessoas com objetivos comuns, né, que tem lá a mesma ideia, né? Eu queria que o meu dinheiro, sei lá, performasse como o CDI ou que acompanhasse a variação do Ibovespa, enfim. Pessoas que têm interesse comum, interesses de investimento, objetivos comuns e que querem escolher uma política de investimento parecida, né? Então, pessoa que quer lá acompanhar o CDI comprando títulos públicos federais. Então, ela vai e compra cotas em fundos de investimento, assim como várias outras pessoas. Então, essas cotizações vão trabalhar em forma de condomínio, com um administrador que é o responsável por dar conta, né, por fazer esse dinheiro atender os objetivos de investimento dos cotistas e, claro, né, tem uma série de regras para ingressar no fundo de investimento, para se manter no fundo de investimento e para sair de um fundo de investimento. E aí você precisa dominar isso, tanto como investidor, mas como aqui o objetivo do nosso vídeo, que é atender as pessoas que estão estudando para o CPA 20, né, querem se tornar em algum momento gestores de carteira ou gestores de unidade de agências, que atendem preponderantemente clientes do segmento Private Banking, né? Aqueles clientes com mais de 3 milhões de reais e que já exigem um serviço personalizado. Tudo bem? Então é disso que a gente vai falar aqui. Nós estamos fazendo uma trajetória, uma série de simulados sobre o CPA 20, né? Começamos lá fazendo na ordem das questões que se apresentam na prova, inclusive aqui, neste caso, falando sobre fundo de investimento, que é um assunto fundamental no vídeo, né? Então a gente vai começar com 53, porque já tem outros vídeos aqui que foram feitos, né, com as anteriores a essa até a 52, por isso que a gente parte da 53. Eu te convido a acessar a nossa playlist de simulados e lá você vai encontrar todo o demais. Tudo bem? Se inscreve aqui no canal, deixa uma curtida, marca o sininho das notificações para te enviar todas as notificações quando nós lançarmos um novo vídeo aqui. Vamos lá, sem mais enrolação. Um fundo de curto prazo. O que é um fundo de curto prazo? Classificação da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, que determina que fundos de curto prazo sejam assim determinados de curto prazo porque eles têm pouquíssima volatilidade no seu ativo, né? O ativo oscila pouco. E como é que a CVM sabe que o ativo vai oscilar pouco? Né, os ativos do fundo, como é que ela sabe que vai ter pouca oscilação? E peraí, deixa eu já até emendar um assunto no outro, né? Qual que é a vantagem de ter um fundo classificado como de curto prazo? Porque aí você pode trabalhar com cota de abertura, você vai ter menos volatilidade e você vai poder abordar clientes lá da poupança, por exemplo, dizendo, olha, eu tenho alguma coisa aqui que é tão seguro quanto a poupança, não oscila, zero chance de perder. Claro, ninguém vai falar isso, zero chance de perder não, mas pouquíssima chance de perder, volatilidade é muito baixa, tal, coisa só vai para frente, vem para cá. E como é que a gente pode saber isso? Porque os títulos que compõem a carteira de um fundo de curto prazo, eles têm um vencimento máximo de 375 dias. Vencimento máximo de 375 dias. E o prazo médio da carteira, eu vou até deixar um card aqui, se eu lembrar, explicando como é que a gente calcula o prazo médio de títulos, né? O prazo médio da carteira é de 60 dias, ou seja, um pelo outro. Tem título que vende mais curto, vence mais curto, tem título que vence mais longo, tal, mas um pelo outro você tem um prazo de vencimento de 60 dias ali na carteira. E esse prazo de vencimento de 60 dias, médio, dá a certeza para a CVM de que as oscilações serão tão pequenininhas, né, porque o título já está ali, está logo ali para vencer. E aí, claro, no final, na vida útil, mesmo que seja um título pré-fixado, nos últimos 60 dias a variação é muito
pequena mesmo, né? Assim, para baixo é muito pequena, então não tem erro. O investidor pode comprar sem medo, né? Vai poder praticar cota de abertura e tal. Então são fundos com pouquíssima volatilidade. Esse é o interesse do administrador em ter um fundo de curto prazo, né? Tudo bem. Então, um fundo de curto prazo fica aberto a aplicações por até 375 dias? Claro que não. Pode ser um fundo de 10 anos. A única coisa que vai acontecer é que o gestor, ao longo desses 10 anos, foi sempre comprando ativos que nunca eram daquele dia maiores, o vencimento era maior do que 375 dias e, no geral, sempre o prazo médio do título, do prazo médio ponderado da carteira do fundo era inferior a 60 dias, né? Então, a 1 aqui está errada. Utiliza ativos apenas como hedge. Hedge é cerca, né? Proteção. Então, proteção para oscilações, claro, pode ter, né? Comprar lá um derivativo, um swap, sei lá, eventualmente, principalmente um swap, né? Para trocar lá de taxa pré-fixada para pós-fixada, uma partezinha do patrimônio líquido, para garantir sempre que que o fundo de investimento vai ter pouca variação, né? Então, isso aqui é verdade. Tem a alíquota mínima de imposto de renda de 20%, que é a alíquota do seu Come-Cotas. É verdade, esse fundo tem Come-Cotas de 20% e ele tem uma tabela de imposto de renda específica, né? Com o resgate acontecendo entre aplicação e resgate acontecendo em até 180 dias, a pessoa vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o que ela ganhar. De 181 dias para frente, aí ela vai pagar 20% de imposto de renda. É uma tabela específica. Como o Come-Cota sempre cobra a menor alíquota do fundista, então a gente pode saber aqui que esta alíquota de imposto de renda está correta, né? Então, somente 2 e 3 estão corretos aqui para nós. Vamos em frente. Um fundo de investimento classificado como de renda fixa, 2 pontos. O que a gente pode falar desse fundo? Tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juro, da inflação ou ambos. Bingo, é isso aí. Um fundo de investimento de renda fixa conta com ativos que sabem como serão remunerados. Pela inflação, serão afetados, né? Ou pela inflação, se forem títulos, por exemplo, pré-fixados, né? Então você vai ter um risco da inflação. Se a inflação subir, você perdeu dinheiro. Ou a taxa de juros, né? Pode ter um fator de risco, então você pode ganhar se a taxa de juros subir ou descer, ou ambos, né? Você pode ter as duas coisas funcionando num título de renda fixa. E aí, né, sei lá, IPCA mais uma taxinha aqui, essa taxinha pode ficar boa ou ruim com o passar do tempo, ou uma pré-fixada, ela pode ficar boa ou ruim com o passar do tempo, e uma taxa pós-fixada, né, que aí seria, digamos assim, ideal ao longo do tempo, né? Então são esses os fatores de risco de fundos de investimento de renda fixa, tá certo. Aplica pelo menos 80% do patrimônio líquido em ativos ou derivativos de renda fixa. Certíssima resposta também, né? Essa é a característica. No mínimo 80%, aí a gente está falando de renda fixa de maneira geral, né? Sem as especificidades, tipo um referenciado e tal. Mas aqui tá certinho, é isso mesmo. E pode aplicar 100% do patrimônio líquido em títulos públicos federais. Também é verdade, a União é um emissor importante, né? Os títulos públicos federais são emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. E, portanto, pelo Estado brasileiro. E aí, sem problema nenhum, né? Você, um fundo de investimento pode comprar 100% do seu patrimônio líquido de títulos públicos federais. Isso é permitido pela CVM. Então, os 3 aqui estão corretos, né? A letra D, 1, 2 e 3 estão corretos. Muito bem. Fundos de investimento em direitos creditórios, né? Aqueles fundos que compram carteiras, né? Direitos creditórios de maneira geral, né? Um banco tem uma carteira de recebíveis e ele vai lá e vende essa carteira de recebíveis, por exemplo, para um fundo de investimento em direitos creditórios que passa agora ele, FDIC, né? Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ser o dono daquela carteira de recebíveis, porque ele adiantou, fez um deságio e adiantou o dinheiro para o banco e aí ele vai passar a receber
os juros a seguir. Então vamos ver o que a gente tem falado sobre os fundos de investimento em direitos creditórios e também sobre o fundo de investimento em cotas de fundo de investimento de direitos creditórios, né? Então os FDICs, os FIC-FDICs destinam no mínimo 95% do seu patrimônio líquido para aplicação em cotas de fundo de investimento em direito creditório. Perfeito, né? Os fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios vão captar recursos junto aos cotistas para aplicar em fundos de investimento de direitos creditórios e precisam aplicar 95% no mínimo em cotas de fundos de investimento de direitos creditórios, né? Tudo bem. Os FDICs destinam a parcela acima de 50% do seu respectivo patrimônio líquido para aplicação em direitos creditórios. Certa resposta. Pode ser aberto, fechado e contar com cotas de classe sênior e subordinadas. Maravilha, e destinado exclusivamente a investidores profissionais. Opa, aqui já tem um probleminha, né? Pode ser aberto e fechado, é verdade. Pode contar com cotas de classe sênior e subordinada, é verdade. Agora, investidor profissional não, né? Este fundo, os fundos de investimento em direitos creditórios, são destinados a investidores qualificados, né? O investidor qualificado é aquele que possui mais de R$1 milhão em patrimônio e atesta para a CVM que é um investidor qualificado, ou então os investidores profissionais, ou então os certificados, né? O CEA, o CNPI, o CFP, são esses certificados quando administram os seus próprios recursos, eles também são classificados como investidores qualificados. Então essa aqui está errada, porque não se destinam aos profissionais, se destinam aos qualificados. Os profissionais são os fundos de investimento, são as seguradoras, os bancos, né? São os investidores institucionais, digamos assim, e aí não se limitam só a eles, os qualificados também podem investir. Então essa 3 está errada, então só 1 e 2 estão corretas, né? Tudo bem, vamos lá, em frente. 56. Os fundos de investimento em participação, os FIPs, são constituídos sob a forma de condomínio aberto, aqui já está errado, e são acessíveis apenas a investidores qualificados. Apenas a investidores qualificados, certo, mas os fundos de investimento em participação não são constituídos em condomínio aberto, eles são constituídos em condomínio fechado, porque eles são aqueles fundos que captam dinheiro, recurso dos cotistas, né? E o que eles fazem com os recursos dos cotistas? Eles vão lá e compram compram participação, compram ações de empresas SA, às vezes de capital fechado, profissionalizam a empresa, tal. Por isso que é fundo de investimento em participações, né? Participações em empresas, profissionalizam a empresa, tal. E aí a empresa fica valorizada, né? Enfim, ela fica ajustada e eles abrem o capital da empresa na Bolsa de Valor, e aí quando eles abrem o capital da empresa na Bolsa de Valor, normalmente eles fazem a venda da sua participação, ou ficam ali com uma participação pequena, que é quando eles vão aferir lucro e vão transferir esse lucro para os investidores, né? Então não pode ser um fundo aberto, porque colocou o dinheiro está ali, né? Está colocado ali. Não vai conseguir resgatar antes, né? Só quando o fundo fizer essas operações assim. Então, são fundos de investimento com mais risco, evidentemente, e por isso requerem os investidores qualificados. Agora, nunca são condomínios abertos, são sempre condomínios fechados. Então, a 1 aqui já está errado. O gestor dos fundos de investimento em participação participa do processo decisório na sociedade investida, com efetiva influência na definição de sua política e estratégia e na sua gestão. Isso é verdade. No mínimo 90% do patrimônio líquido é investido em ações, bônus de subscrição, debêntures simples, outros títulos e valores imobiliários conversíveis ou permutáveis em ação de emissão de companhias abertas ou fechadas. Também é certo isso aqui, né? Então o 2 e 3 estão certo, o 1 está errado. E assim nós vamos para a nossa última questão. Sobre a compensação de perdas no pagamento de imposto de renda para fundos de investimento. 1. As perdas só podem ser compensadas com ganhos em fundos com o mesmo tratamento tributário, né? Se eu tive perdas em fundos de ações, aí quando eu tiver ganhos em fundos de ações que eu for pagar o imposto de renda, eu posso compensar aquele prejuízo que eu tive. Se eu tive prejuízo em fundo de curto prazo, de longo prazo, cambial, eu posso compensar os ganhos futuros que seriam
passíveis, né, de serem tributados, eu posso compensar aquelas perdas do passado que eu tive para ser tributado somente sobre o que de fato eu ganhei, né? Isso aqui é verdade. Para compensação, os fundos têm de ter o mesmo administrador e ou o mesmo distribuidor, para o caso de distribuição por conta e ordem. É verdade, né? Porque é o administrador que vai... ele saiu desse fundo aqui, sei lá, que ele teve prejuízo, agora ele foi para esse outro aqui, é que ele teve lucro, mas aquele teve prejuízo, então eu vou compensar essas perdas aqui, então precisa ser o mesmo administrador, isso é verdade. Os fundos de investimento imobiliário com cotas negociadas em bolsa de valor não podem ter suas perdas compensadas. Falso, tá? Quando é negociado em bolsa de valor, é o próprio cotista daí que pode demonstrar essas perdas, né, na hora que ele vai recolher o imposto de renda no ganho eventual que ele tem, ele pode mostrar lá que ele teve prejuízo em fundos de investimento imobiliário, mesmo que fosse de outro administrador anteriormente, aí agora ele pode compensar, né? Então essa daqui está errada, né? Então só está certo 1 e 2 aqui. Muito bem, sendo assim, chegamos ao final aqui desse nosso simulado. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações aí, deixa um comentário para mim. Vai aparecer o link aqui, eu sempre me confundo, vai aparecer o linkzinho aqui embaixo, em algum lugar, do meu curso preparatório para CPA 20, que eu te convido a participar. Fique bem, tudo de bom, um grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau!